Olá, hoje o Mesa de Debates vai falar de marketing digital. Se você quiser entender um pouquinho disso, fica aí para conversar com a gente. Estamos aqui no Mesa de Debates hoje para falar de um assunto muito interessante, muito importante para as pessoas de uma maneira geral, mas principalmente para você, empresário e empreendedor. Eu tenho aqui do meu lado duas pessoas ligadas à área, uma especialista em marketing digital, que é o Maurício Ramos. Eu vou pedir para ele dar um breve currículo dele daqui um pouquinho. E do meu lado aqui alguém que não está afastado disso, que tem muita noção, que trabalha aqui na casa, aqui associado ao Coach Club. O Coach Club, que é o meu amigo Rogério Pasqualino, né? Que vai ajudar a conduzir essa entrevista aqui. O Maurício, aliás, a conversa aqui vai ser, esse bate-papo aqui vai ser muito bacana, porque ele dentro do Coach Club e ele dentro do marketing digital são duas coisas que se casam, não é verdade? Todos os dois tratados com gestão. Sim. Então, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do seu trabalho e começa o bate-papo aí com o Rogério. Vamos lá, primeiramente boa tarde a todos, né? Boa tarde a você, boa tarde Rogério. Boa tarde, Maurício. Falando assim brevemente assim, da minha carreira, eu comecei a carreira de fato, full time em 2016. Né, eu costumo dizer nas minhas palestras que foi quando eu queimei as pontes. Né, eu falei assim, não, essa é a carreira que eu quero, é isso que eu quero abraçar. Então desde 2016 eu comecei a dar consultoria em marketing digital. Né, eu costumo dizer que eu fiz o caminho contrário do que muitos profissionais fazem, né? Que primeiro trabalham muito tempo no ramo e depois saem para dar consultoria. Eu fiz o caminho reverso, né? Eu vim dando consultoria depois que fui ter também experiência em agência de publicidade, né? Mas antes de ir para a agência, eu gerenciei diversos projetos em segmentos diferentes, que vai desde profissionais liberais, indústria de serviço, produto, indústria de transformação. Enfim, já participei de diversos projetos, ramo imobiliário também, agora estamos também com projetos nessa área. Então, assim, eu vim já, né, desde 2016, apesar de parecer pouco tempo, né, que são 4 anos, praticamente aí 4 anos de carreira. Certo. Mas eu já tive a oportunidade de participar de diversos projetos, mais de uma dezena de projetos, né, alguns sozinho, outros com equipe, outros trabalhando em agência de publicidade. Então isso já vem me dando uma bagagem muito grande, né, e conhecimento, né, na área. E é uma área que te demanda você estar estudando sempre, né? Te demanda você estar atualizado sempre. Então nesse meio tempo também eu já perdi a conta assim, de quantos cursos eu já fiz, né? Por curso estar sempre estudando, sempre atualizado. Tenho mais de 150 vídeos gravados de conteúdo, né, no meu canal no YouTube. Você tem um canal no YouTube? Sim. Tá. Depois a gente passa o endereço, se for o caso. Tenho, né, minhas redes sociais, enfim, tem muitos artigos escritos. Tem artigos escritos para portal como, por exemplo, administradores.com, né, tenho meu próprio blog. Fui colunista na revista eletrônica de um colega há algum tempo atrás, enfim, então escrevemos, inclusive que até o Rogério também era colega nessa revista, ele era colunista também. Então, assim, realmente já fiz bastante coisa aí nesses 4 anos e agora, esse ano, graças a Deus, também já estamos trabalhando bastante, né? Já estamos com projetos aí. Bom, então o nosso telespectador sabe que vai conversar com alguém que é versado, que é adensado na área, né? Embora seja uma pessoa nova. Você tem cara de novo. Não sei se Obrigado. Besteira, né? Não sei se você é mais novo que o Rogério. Muito. Porque o Rogério é o baby aqui da casa. É o baby da casa. Bom, o Maurício, quando eu falei no início que eu entendia pouco de marketing digital, e entender para realizar e fazer qualquer coisa, realmente eu sou ruim. Mas assim, eu tenho uma noção, eu leio bastante, eu também produzo vídeos. A gente está aqui tentando trabalhar também, tentando se, né, jogar, ter visibilidade, ter globalidade, né, não só manter. Então, eu queria que você explicasse, em primeiro lugar, assim, bem didaticamente, o que seria o marketing. Porque existe um marketing, eu acho que todo mundo entende o que é o marketing. Sim. Né? Mas o que é o marketing digital especificamente? Para o nosso telespectador entender, para os nossos ouvintes da Premium FM, né, que estão nos acompanhando também, para entender. O pessoal valoriza muito essas explicações. É o feedback que a gente está tendo das ruas. Então, explica o que é o marketing digital para ver se o camarada se posiciona, se situa dentro da instrução que você vai passar. Perfeito, bem, vamos lá. Hoje, né, essa é uma pergunta muito pertinente. Né, hoje acontece muito, a pessoa fala assim, não, eu faço marketing. Ok, então vamos lá, o que você faz? Tem o que a gente chama do marketing tradicional,
né, que é TV, rádio, jornal, enfim, e tem o marketing digital. O que é o marketing digital? Tem gente que eu chego, muitas vezes eu chego no cliente, pergunta, tá, você faz marketing digital? Faço. Falei, ok. O que você faz? Eu tenho uma página no Facebook. Falei assim, então você não faz marketing digital. Marketing digital não é simplesmente você estar presente no ambiente online, tá? Vai muito além disso. As pessoas têm uma falsa ideia de que é simplesmente você ficar fazendo postagens em Facebook, em Instagram, e que isso já fazer marketing digital. Marketing digital é inteligência, é informação, é estudo de informação detalhado, tem muito estudo mesmo, que vai desde você começar a estudar o público-alvo, estudar como é que ele se comporta, o que ele escuta, o que ele presta atenção, o que ele interessa, né? Esse é o grande primeiro passo para começar. No marketing tradicional se faz isso? Se faz. Mas a diferença é que você vai pegar todas essas informações depois, né? Para quê? Para conversar melhor com o seu público-alvo na hora, por exemplo, de você montar uma campanha no Facebook, no Instagram ou mesmo no Google. Tá, você vai falar coisas que a gente chama que são dores, né? Ou a gente fala de dores ou de sonhos. Né? Aquilo que vai tocar num ponto, né, que a gente chama que é uma dor, que é uma ferida, que a pessoa vai falar assim, nossa, esse cara falou comigo. Esse cara tocou num ponto que me interessa. Então é ali onde você começa a trabalhar o engajamento. O envolvimento da pessoa com o seu conteúdo, com aquilo que você quer, ou seja, ou o serviço que você quer prestar, ou o produto que você quer vender para aquela pessoa. Então o engajamento aí seria o primeiro passo, você poderia dizer assim? Ou não? O engajamento é o vamos fazer um paralelo, assim, é o começo do namoro, né? A hora que você começa a flertar com o cliente, né? Então na hora que você começa a flertar com ele, né, você fala assim, opa, ele começou a se interessar. Aí você vê, ele vai curtir, ele vai te seguir, ele vai consumir o seu conteúdo, então aí você vai fazendo o que a gente chama de esquentar o cliente, né? Aí você trabalha, né, o que a gente chama de público frio, morno e quente. Com o frio você fala de uma forma, com o morno você fala de outra forma e com o quente você fala de outra forma. Exemplificando, né, para ficar bem didático, como você me pediu, por exemplo, se você for falar com um público frio, você vai, por exemplo, se a gente for falar de um assunto, vamos pegar, né, que seja o Facebook. 5 dicas para você fazer o seu Facebook bombar, para você conseguir fazer ele vender. O cara, opa, nunca ouvi falar disso, mas achei interessante. Certo. Levando para o público humano, né? Esse cara que ele se interessou por esse conteúdo, ele já é um potencial cliente, né? Já começa por ele. Se interessou, ele já teve uma primeira interação. Aí tá, ele já passou a ser morno. O cara morno, você vai falar assim, olha, o que você pode, ou qual estratégia você pode utilizar para o seu Facebook bombar ainda mais. Ele já estaria no morno, conversou com um cliente morno. Então ele já engajou, ele já está interessado. Falei, vamos lá, agora vamos partir, né, para a oferta. Como você pode, aí já é um como, né? Que a gente fala, são as 3 fases, né? Então você começa dando um conteúdo, né, de dicas, você fala o que, depois você fala o como para ele. Então, como você pode trabalhar o Facebook de forma estratégica e inteligente para você converter em mais vendas e em alavancar mais negócio para sua empresa. Então, assim, bem didaticamente seria isso. Mas nisso tudo você não vai utilizar somente uma plataforma, você não vai focar, né, como a gente diz, não vai colocar todos os ovos numa única cesta. Entendi. Isso você vai estar explorando o Instagram, você vai estar explorando o Facebook, você vai estar explorando o Google, as plataformas onde o seu público em potencial possa estar e tem a grande probabilidade dele escutar, prestar atenção no que você está dizendo e ser um cliente seu e depois para você converter numa venda. E hoje tem muitas plataformas, né? Hoje tem bastante. Hoje eu estava lendo outro dia, você tem agora Telegram, não sei se funciona por aí, tem o próprio WhatsApp. Que sim, o WhatsApp também, ele deixou de ser, ele é uma rede social também, mas também hoje é uma ferramenta para a estratégia de vendas, com certeza. Está sendo uma ferramenta, tem uma outra que eu não estou lembrando, mas que não funciona aqui no Brasil, mas que tem aí lá fora, e eu pensei, puxa, eu não sabia que tinha tanta rede assim, tinha tanta coisa. Isso assim. Que a gente ainda não falou de LinkedIn, né, de uma série sem falar do LinkedIn, o LinkedIn é uma ferramenta interessante. Também, com certeza. Eu vou puxar para o meu lado, né, cara, que é administração e tal. Sim, para o nosso, né? Eu acho esse assunto sensacional, exatamente para quem está nos assistindo ou vendo, entender que, de fato, ele consegue tirar coisas boas interagindo não só com postagem nas redes, né? E aí para isso deve ter horário específico, porque também não é todo mundo que está ali toda hora, né? Sim. Eu imagino que deva ter uma... Fala um pouquinho. Então, o Facebook, as ferramentas, né, como eu falei no início, é um trabalho totalmente de inteligência.
tá? Como eu falei, engana-se a pessoa que acha que ficar fazendo postagenzinha aleatoriamente, sem base, sem informação nenhuma, resolve alguma coisa. Aliás, muitas pessoas se frustram e acham que o marketing digital não funciona por causa disso. Acham que é um passe de mágica que as coisas vão acontecer. E não, tem todo um estudo prévio. A sua pergunta também é bem interessante, bastante pertinente, porque questão das postagens, né? A ferramenta, ela te dá o dia, a hora, o horário, o melhor momento para você colocar o seu anúncio na frente da pessoa certa, na frente do cliente certo. Isso é uma grande diferença, por exemplo, o marketing tradicional. Que na TV você vai comprar um horário nobre, um horário qualquer que seja, você não sabe se os seus clientes estão lá, você não sabe se ele vai parar para prestar atenção. Né? Muitas vezes, né, eu costumo dizer também nas palestras que o que as pessoas têm de costume entra na propaganda, né, que faz? Ou troca de canal, ou vai tomar água, faz qualquer coisa. Nós que o programa volta é que você entra no sofá. Né? É verdade. Esse é um grande diferencial para o marketing digital, porque você vai colocar o seu anúncio na hora certa, no momento certo, na hora que a audiência está maior, na hora que no horário certo que a pessoa está ali online. Então, assim, isso aumenta muito as chances da pessoa também chegar até você, ou vice-versa, de você chegar nela, o seu anúncio, o seu produto ou serviço chegar até ela. Isso tem a ver com o formato também, por exemplo. Uma vez nós estávamos discutindo aqui a questão dos tantos minutos, tantos segundos que um vídeo é visto. Sim. Então, por exemplo, às vezes um vídeo tem lá 15 segundos, mas ele é visível, ele é visualizado em 4 segundos. Então, aí você orienta o seu cliente para que a mensagem principal esteja nesses 4 segundos. É mais ou menos por aí? Então, os vídeos, né, assim, falam que você tem de 4 a 10 segundos para engajar o cara. Uhum. Se ele pegar, se ele prestar atenção, se ele quiser, se ele gostar do conteúdo, né, já começa pela headline, que é a chamada, né, o tema, o assunto principal, então já começa por ali, se ele parar, se der o trabalho de parar, clicar, já deu um primeiro grande passo. Já não está frio mais, né? Exatamente. Viu? Você pega rápido. Na hora que a pessoa começa a ver o vídeo, você, assim, nas primeiras linhas, no primeiro minuto, se você falar o que ela quer escutar, o do lado que ela escuta, o que vai fazer ela engajar, prestar atenção, ela vai ver o seu vídeo até o final. Entendi. Entendeu? Então, assim, é tudo muito crucial. Você tem que pensar muito bem. Então, assim, a headline tem que ser muito bem escrita, os scripts têm que ser muito bem escritos, né? Muito bem pensados, entendeu? Muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou começar o texto e vou deixar a cereja do bolo para o final. Não faça isso. Faça isso. Entrega logo de cara, porque a hora que a pessoa vai engajar é naquele momento. Entendeu? Senão você perde uma oportunidade, você perde uma janela, né? Perfeitamente. Você falou de trazer o cliente, né? Mais que trazer o cliente virtual, ele fazendo um bom serviço lá no virtual, ele consegue trazer o cliente fisicamente para cá. O que eu estou querendo dizer com isso? É muito comum o empresariado, os empreendedores não se atentarem para a pontuação no Google Maps, né? Isso também costuma ser parece uma coisa boba, foi bom você ter tocado nisso, mas faz uma baita diferença. Às vezes uma informação que você precisa, mesmo num Maps, mesmo num Facebook, as pessoas têm preguiça, né? Na verdade, a coisa hoje é muito dinâmica, a pessoa quer passar ali, ver, e resolver o problema dela. E isso cabe perfeitamente nisso. Às vezes um endereço que você não atualiza, ou quando você cria a rede, que informações importantes, como o seu endereço, que parece algo bobo, mas que não é, que a pessoa simplesmente ela vai lá, quero ver qual que é o endereço. Ela vai olhar, né, ela fala, pô, hoje está tudo digital, está tudo conectado, vou lá ver, né, chega lá, está desatualizado, está errado, ou mesmo não tem a informação. E aí acaba se perdendo uma oportunidade, uma venda, um cliente, e enfim, né, hoje é tudo, né, você não pode, como você falou, você não pode deixar a janela passar, né, a oportunidade. Uma coisa interessante, às vezes o meu perfil é contactado para explicar uma coisa. Por exemplo, o nome fulano de tal. Por exemplo, essa palavra yoga é uma academia de dança? Isso aqui é um restaurante? Isso aqui não sei o que. Aí eu vou negando e vou dizendo tal. E eu perco tempo respondendo aquilo ali, porque eu quero saber o seguinte, o que esse cara quer saber de mim? Aquilo ali, ele tá potencializando o algoritmo para que ele dê informação de localidade sua e dê uma informação de alguém colaborador como eu, dizendo o que você desenvolve. Quer dizer, casaram duas coisas. Então entrou a questão da localização aí do Google Maps. Quer dizer, o algoritmo é muito inteligente. Sim. A gente tem que ser tão inteligente quanto ele, né? Então, e nessa inteligência, o Maurício vendo aqui hoje, ele vai matar uma série dessas dúvidas que o empreendedor tem, né? De novo, eu vou só vou voltar um pouquinho aqui no Google Maps na pontuação. Vou dar só um exemplo. Eu estava em determinado hotel, e aí o sujeito falou, olha, eu preciso comer um hambúrguer. Eu falei, vamos em tal lugar. Ele, mas a pontuação dele ele não é daqui. Ok?
Mas a pontuação dele tá baixa aqui no Google. Pô, vai atrás saber. Claro, porque não basta só eu dizer, né? Enfim, aí não, mas é bacana e tal. E aí depois eu até alertei, ele não é cliente meu, essa hamburgueria. Eu alertei, eu conheço, tem acesso, eu alertei, olha, dá uma checada aí. Muita gente perguntando, e algum dia, algum determinado dia, ele pode ter tido algum problema, por exemplo, de entrega. Um dia mais chuvoso, um dia, né? Sim. Qualquer empresa... Ficou com a pontuação baixa. É isso, qualquer empresa está sujeito a isso. Às vezes não é nenhuma falha específica do empreendedor, não. E a pontuação dele estava muito baixa. Como fazer para reverter isso? Olha, você não pode dar a oportunidade disso acontecer. Já é o primeiro ponto, né? Se isso acontecer, a gente fala que eu chamo isso de prevenção. Você tem que fazer um trabalho de acompanhamento e prevenção, né? De contingência, é a palavra que eu estava buscando. Trabalho de contingência. Se caso isso acontecer, primeira coisa, por favor, não vá bater boca na internet com ninguém. Tá? Se a pessoa foi lá, deixou um depoimento, né? Com perdão para falar, descascou literalmente, não se dê o trabalho de ir lá responder da mesma forma, no mesmo tom, né? Não faça isso. Isso para sua reputação dentro do ambiente online, dentro da ferramenta, isso aí vai acabar com a sua reputação, com o seu ranqueamento. Isso impacta numa série de coisas. Qual que é a melhor prática que você tem que adotar? Você viu um comentário que está... enfim, uma reclamação, né, com relação ao seu produto, ao seu serviço, contacte a pessoa no inbox, né, numa mensagem privada, chame ela para conversar, procure entender o problema, o que foi que aconteceu e trate de contornar da melhor forma. Eu já vi acontecer, assim, presencialmente, assim, uma pessoa muito próxima a mim, hoje um problema, né, um cliente reclamando pode virar um ótimo cliente amanhã. Basta você saber como tratar isso. Se você der atenção a ele, né, perfeito, significa que você levou em consideração a reclamação. Quer dizer, sim, você tentou saber de alguém que não gostou do seu serviço por algum motivo. Sim. Isso é muita atenção. Sim. Né? Isso é muita atenção. Então eu acho que isso aí você reconquista o cara. Mas essa daí é uma das métricas, né? Ele está falando aqui uma métrica, né? É uma medida. É uma das medidas que vou de avaliação, porque essa medida de avaliação aí, ela foi superior à sua amizade com ele, sim, você dizendo e aconselhando. Sim. Né? E eu já tive a oportunidade também de ver eu já fiz isso. Agora eu não estou lembrando o fato em si, mas foi um fato que ilustra bastante isso. Eu estava vendo opiniões de determinadas coisas lá que eu não me lembro o que era, e tinha uma lá que estava sobressaindo muito. Eu peguei e fui ver a avaliação do cara e vi que a avaliação dele era péssima, então ele estava sobressaindo de uma maneira assim artificial. Porque ele não era a melhor opinião. Eu vou chamar assim que eu não estou lembrando do fato em si. Sim. Mas essa métrica, isso aí é um outro tipo de métrica, a mesma métrica, é a métrica que ele está falando? Sim, porque é uma coisa muito interessante, né? Eu tenho o costume de comprar produtos através da internet. Certo. E claro, primeiro vou consultar, vou ver as opiniões. E você vai do extremo a outro numa velocidade assim, tremenda. Um aqui está elogiando, nossa, o produto é muito bom, o serviço é ótimo. Já na sequência você tem um fala assim, nossa, o produto é horrível, o serviço foi ruim. E como é que você avalia isso? Exatamente, é muito sutil. Então você tem que tirar suas próprias conclusões. Eu acho que no caso dele, né, o colega dele teve até sorte, porque ele né, uma pessoa próxima a ele, conhecida dele, né, falou assim, não é assim e tal. Realmente deve ter sido algum caso isolado que deu uma má classificação para ele, uma má avaliação, que ele, infelizmente, isso é uma dica, né, um conselho que a gente dá, fique de olho né, nas reclamações, né, qualquer problema que tiver, que alguém for lá explanar sobre isso, fique de olho nisso, trate e não deixe passar. Tá? Então, se você puder fazer esse acompanhamento das suas redes sociais, né, seja no Google, Facebook, Instagram, acompanhe e não deixe, porque isso realmente pesa contra você. Você não sabe, mas nesse momento mesmo que nós estamos aqui, pode ter um cliente seu, né, vendo uma avaliação boa ou ruim do seu serviço e querendo tomar uma decisão de compra com relação ao seu produto ou ao seu serviço. Tá? Então, isso pesa muito. Sem contar que deve estar encaminhando para o final já, eu já vou dar uma empurradinha aqui. Sem contar que, ao contrário do que se fala, Facebook não está acabando, né? Aumentou. Eu peguei os números lá de 2019 para 2020, Instagram também, sim, WhatsApp também e tal. Então, essa história de que não cuidar,
do virtual pode acabar influenciando muito lá no físico, né? Com certeza. O Instagram é do Facebook, o WhatsApp é do Facebook. Então todas as 3 plataformas são da mesma empresa, tá? Todas as 3. Então, com certeza o Facebook não está acabando. O Facebook ainda é a maior plataforma do mundo, com mais de 2 bilhões de pessoas dentro da plataforma. Em 2017 era um sétimo da humanidade. Agora o número de... Agora é 1/3. Então, quer dizer, cresceu com certeza. Então. Agora, a última pergunta que eu queria te fazer porque eu sei que vocês têm uma sinergia melhor do que a minha por serem do ramo. A minha pergunta é o seguinte, mas essa pergunta é pessoal, tá? Pergunta é pessoal. Como que você define e como que você acha o perfil do seu cliente? Eu vou explicar, por exemplo, eu estou aqui e estou falando para ela ali e tal. Eu estou falando para ela, até eu acho que é muito importante, mas ela não acha. Mas ela acha. Entendeu? Então, eu quero saber o seguinte, como que eu acho ela, o perfil do meu cliente? Deve ter muita gente que tem essa dúvida aí, né? Eu quero vender um bolo. Tem bateria para mais um programa ainda? Dá para vários programas, mas vamos lá. Não, mas essa daí eu deixei para o final realmente, porque eu não queria atrapalhar a sinergia. Ótima sua pergunta, muito boa. Esse é o calcanhar de Aquiles. Se você acertar no perfil do seu cliente já de cara, você vai poupar tempo, dinheiro e energia. Em qualquer estratégia de marketing digital. Hoje não é tão difícil, por quê? Porque as ferramentas te dão informação. Por exemplo, o Facebook, ele tem dentro dele uma ferramenta chamada Facebook Insights. Insights. Tá, eu acho que eu já ouvi falar. Lá você consegue colocar a faixa etária, você consegue colocar estado civil, você consegue colocar região. Então, assim, você dá um sem número de informações ali para a ferramenta, né, para o algoritmo, que ele vai te devolver o que aquela pessoa se interessa, quais páginas ela curte, entendi. Entendeu? Quais sites ela tem, ela costuma navegar. E aí você já começa por aí, já traçando, já tem uma base do perfil, do comportamento daquela pessoa. Então, assim, você não começa no cego de tudo. Entendeu? Você já tem informações ali para começar. Claro que depois, com o passar do tempo, com as técnicas, né, com a inteligência, você vai refinando isso. Mas você não começa mais da estaca zero. A ferramenta te dá muita informação rica. Por isso que eu falei que é um trabalho de estratégia, de inteligência, antes de qualquer coisa. Antes de você apertar o botão, você faz muito estudo para aí sim você começar a rodar uma campanha. É um marketing muito mais avançado. Muito. Eu tinha mais uma pergunta, mas eu não vou fazer. Porque se essa daí é um programa, eu faço ideia a última que eu ia fazer. Mas deixa estar. Eu gostei muito da conversa aqui. Eu vou te convidar para você voltar aqui. E vou chamar a atenção do nosso telespectador que essa conversa que nós tivemos aqui, nós temos no o programa de vocês do Ronald. O Coach Club. O Coach Club. E você tem com a assessoria do Maurício Ramos. Né? E você pode nos acessar aqui, fazer pergunta, você que é um ouvinte da Premium nesse momento, ou você que está aqui assistindo a TVE conosco, você tem aqui uma assessoria confiável, tanto num quanto no outro. Eu vou agradecer aqui a presença do Maurício Ramos, né? Maurício, eu fiquei com tanta dúvida aqui que você vai ter que voltar aqui. Boa. Você vai ter que voltar. Volto com prazer, com imenso prazer. Tá, se Deus quiser, mês que vem você já está voltando. Agradeço também a sua presença, Rogério. O Rogério sempre abrilhantando a gente aqui, trazendo mais conhecimento, porque ele também é do ramo, né? Eu peço licença aos dois para terminar o programa, agradecendo a vocês, né, por estarem aqui. Eu agradeço você também que está aí do outro lado. Preste sempre atenção nos nossos programas, procure nos acompanhar, porque a gente traz assuntos da hora, a gente traz assuntos muito importantes, né? Eu agradeço a sua presença, a sua atenção e até o próximo vídeo.